Beleza. Ó, já está ao vivo aqui, já deve estar aparecendo para você no YouTube, para você clicar lá, já, né? Olá, pessoal. Bom dia. Estamos começando aqui a nossa live de hoje. Tem um pequeno delayzinho, mas agora deve estar entrando no YouTube também, né? E aí, nós vamos nessa. Vocês estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo? Dá um alôzinho para mim aí se tá tudo ok no Insta, no YouTube, se tá todo mundo conseguindo me ver. Hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai ter uma live aqui um pouquinho mais caprichada. A gente vai fazer análise de uma personagem, né? Vamos fazer de conta que estamos aí recebendo uma cliente nova no consultório e fazendo a análise do caso dela, mas naturalmente que eu não vou pegar uma pessoa da vida real, porque a gente não quer bagunçar sigilo profissional. Então, a gente vai analisar a doutora Mel King do seriado The Pitt. Mas, pessoal, antes da gente começar, então eu queria que vocês me dessem uns alôs, eu queria saber se está ok o som, se está ok o vídeo, se vocês estão me ouvindo numa boa e tal. Hoje o gato também está participando, o que você acha de fazer, né? E aí, antes da gente começar de verdade, eu vou dar aqueles avisos tradicionais que eu já tenho dado, né? Quando a gente vai conversar publicamente assim sobre autismo, a gente precisa lembrar que estamos falando de um assunto que é muito complexo, é um assunto que é cheio de nuances, é um assunto que inclui muita coisa que aparentemente é contraditória entre si, e o grande desafio é justamente a gente aprender a lidar com essa complexidade, com essas contradições e tal. Mas a gente sabe que quando a gente está falando sobre autismo, normalmente a gente está falando para autistas, mesmo os profissionais que trabalham com autismo, uma grande porcentagem deles são autistas, e aí isso coloca para a gente aquele famoso desafio da rigidez cognitiva, né, que é o pensamento preto e branco, o pensamento tudo ou nada. Então, pessoal, vamos lembrar, eu, né, tô na terapia há 30 anos já, aprendendo a evitar isso, tô fazendo, né, a gente não consegue entender como é que a gente lida com autismo enquanto a gente não consegue superar essas falsas dicotomias. Eu estou tomando cada vez mais esse cuidado na minha fala e eu queria contar com a colaboração de vocês, né? Então, também, se pareceu para você que eu estou falando uma coisa muito drástica, uma coisa muito preto-branca, eu estou falando uma coisa que exclui outra coisa que você sabe que é parte do autismo também, porque não é isso que eu estou falando, vamos tomar esse cuidado, na dúvida, você manda uma mensagem, você me pergunta, e etc, tá? Então, como eu copiei da Gabriela Prioli, então agora eu tenho o meu slogan também, que é daqui para frente, mais pensamento dialético, menos pensamento preto e branco, tá bem? Essa é a ajuda que eu vou pedir aí para todos vocês. Além disso, então, estamos começando agora, na semana que vem, como vocês sabem, a gente vai ter a Semana Mapa Terra TDAH, e aí, para a gente fazer esse acolhimento, esse aquecimento, para a gente começar a entrar nesse clima, hoje eu trago para vocês uma atividade que é um pouco diferente, né? Normalmente eu estou falando nas minhas lives, estou falando mais de conceito, conteúdo assim. Hoje a gente vai fazer essa brincadeira aqui, que é analisar a doutora Mel King do seriado The Pitt. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, né? Vocês conhecem a doutora Mel King? Vocês assistiram The Pitt? Põe aqui no comentário para mim, para eu saber quanto que eu tenho que explicar ou não, quanto spoiler eu posso dar ou não, né? Vocês conhecem? Quem conhece a doutora Mel, põe aqui no comentário. Ah, já assisti, conheço, só para eu saber mais ou menos como é que está a familiaridade de vocês com esse assunto. Deixa eu esperar aqui um pouquinho, ver que retorno vocês me dão, quanto que vocês
conhecem ou não a doutora Mel Pitt, do seriado, a doutora Mel King, do seriado The Pitt, para eu saber o quanto que eu conto aqui, ó. Temos uma pessoa que já assistiu, então a Cal Oliveira vai saber do que eu estou falando, vamos ver quem mais por aí já viu. Ou se tem gente que não assistiu também, dá um alô, porque daí eu sei se eu preciso, quanto que eu preciso detalhar ou não, né? Pode ser, pessoal? Então, assim, né? A gente vai começar a falar sobre ela. Para quem não viu The Pitt, seja agora, seja quem está assistindo esse vídeo depois, eu vou dar um mini resuminho, eu não vou dar spoilers do seriado, mas eu vou acabar dando alguns spoilers sobre a história da Doutora Mel, tá? The Pitt, então, para quem não viu, é um seriado que é como se fosse uma mistura assim de Grey's Anatomy com ER. ER é um seriado um pouco mais antigo, chamava Emergency. ER significa Emergency Room, seria o equivalente ao nosso pronto-socorro, né? Lugar que chegam as pessoas que estão passando mal, chegam as pessoas que estão tendo acidentes e tal. Então, antigamente a gente tinha esse seriado ER, que, se não me engano, o George Clooney foi meio que descoberto assim, nesse seriado. Um tempo depois, a gente teve a criação do Grey's Anatomy, que era um seriado que acompanhava a vida de alguns residentes, pessoal que acabou de terminar a faculdade, ou pessoal que está fazendo aqueles últimos estágios da faculdade de medicina para aprender a ser médico, né? O The Pitt é um seriado que é como se fosse uma mistura desses dois. Porque ele é um seriado que se passa num pronto-socorro, então é a história ali do funcionamento daquele serviço de emergência, mas lá a gente tem também os médicos ou os estudantes de medicina que estão ali no fim do curso, e os residentes, que são os médicos recém-formados, esse pessoal que está aprendendo a lidar com a profissão, né, da medicina. E aí a história se passa lá, vai contando a história desse serviço, vai mostrando um pouco sobre a vida dos profissionais que trabalham lá, vai mostrando um pouco das histórias dos pacientes que vão acabar indo parar nesse pronto-socorro, mostra um pouco ali das questões políticas de gestão, de financiamento do serviço, etc., né? E nesse cenário, uma das alunas de medicina que estão chegando ali para fazer o seu primeiro estágio de medicina ali nesse pronto-socorro é a doutora Mel King, que é essa médica essa personagem que a gente vai analisar aqui hoje, né? A doutora Mel, a gente vai dizer assim, ó, ela é supostamente autista. Por que eu digo supostamente autista? Porque em nenhum momento ao longo do seriado esse diagnóstico é mencionado. E isso é uma coisa, assim, se você procurar na net, você vai encontrar bastante discussão sobre essa personagem e tal, e aí tem uma galera que fala que o fato do diagnóstico dela não ser mencionado é porque eles não queriam ter que lidar com algum tipo de backlash, com algum tipo de crítica, mas, do meu ponto de vista, eu como mulher autista, assistindo aquele seriado, eu como profissional que atendo mulheres autistas, eu que estou tão familiarizada com a dificuldade do diagnóstico de mulheres autistas e com a alta frequência de mulheres autistas não diagnosticadas no mundo, eu senti essa questão de uma maneira um pouco diferente. Assim, eu senti que eles estavam justamente pontuando, provocando a dificuldade de identificar aquela pessoa como autista. Então, em nenhum momento eles falam que ela seja autista, porém, quem conhece de autismo em mulheres, quem está acostumado com essa apresentação, acaba percebendo. E aí, entramos em toda essa discussão aí. É uma mulher, então, que assim, ó, aparentemente, para o olhar despreparado, ela é só mais uma médica que está lá, está atendendo, parece uma mulher comum, que de vez em quando tem algumas esquisitices, né? Mas tudo bem.
É uma mulher que, por outro lado, para quem está acostumado com o perfil, ela parece visivelmente neurodivergente, e uma mulher neurodivergente que está tendo sucesso profissional, mas a gente vai conversar aqui um pouco hoje, a que custo? E eu quero falar também para vocês de coisas que não aparecem mesmo no seriado, que é o sofrimento escondido da mulher autista que está ali tentando se virar, né? Então, primeiro de tudo, né? Ela é uma jovem recém-formada, está trabalhando ali. Ela tem alguns momentos no episódio que dá a entender que ela é bastante inteligente e que ela está bem familiarizada com os casos e os protocolos, né? Com tudo que ela sabe dizer ali prontamente o que é que precisa ser feito, o que é que não, qual que é o protocolo correto para esse negócio aqui. De vez em quando tem algumas esquisitices, mas parece que está tudo bem, né? Por outro lado, quando a gente olha mais atentamente, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que, apesar dos pesares, de vez em quando aparecem algumas dificuldades sociais. Então, assim, ó, em alguns momentos aparece alguma coisa, alguém falou um negócio e ela entendeu errado, ela entendeu do jeito mais literal, e daí cria-se uma situaçãozinha ali momentaneamente esquisita, mas ela já rapidamente, né, a hora que ela percebeu que deu algo de estranho ali, ela já rapidamente, isso aqui muda de assunto e tal, fica tudo por isso mesmo. Em alguns momentos, você percebe que ela fala alguma coisa que não deveria, mas, de novo, vai aparecendo o tanto que ela está sempre atenta e sempre monitorando o ambiente, que ela está sempre sabendo que, de vez em quando, alguma coisa numa interação ali pode sair meio esquisita, e ela já rapidamente pega a dica de quem está do lado, ela já dissolve ali a situação, que para quem está acostumado a observar, são algumas das estratégias do masking. Então, quando a gente é autista e a gente está acostumado a conviver nesse ambiente neurotípico, e a gente sabe que explicitar essas nossas dificuldades, explicitar essas nossas literalidades e tal, que tudo isso pode levar a algum tipo de rejeição e tal, a gente aprende a disfarçar aquilo rapidinho. Então, aquela coisa de alguém contou uma piada, alguém falou uma frase estranha ali que você não sabe se é piada ou não, e você espera aquele microsegundo ali para ver se todo mundo começar a dar risada, você dá risada também. Mesmo que você não tenha entendido a piada. Você, toda vez que você acha que alguma coisa a pessoa falou tá meio esquisita, você dá aquela esperada, dá aquela reparada na reação dos outros para aprender como é que você reage. Tudo isso são dicas super sutis que o seriado dá da Mel fazendo masking. E aí, como eu disse, para alguém que não conhece sobre autismo, pode parecer que ela só tem, sei lá, um senso de humor meio lerdo, assim, que ela demora um pouquinho para rir mais que todo mundo, ou que ela, sei lá, se distraiu numa conversa, falou um negócio ali, já conversou. Mas para quem está familiarizado com isso, a gente começa a perceber, né? Uma outra coisa que aparece é quando ela desata a falar de um negócio que claramente para ela é interessante e que num primeiro momento ela não detecta ali que a outra pessoa não está tão interessada naquilo, aí a hora que ela percebe, ela dá aquela corrigida, assim, faz de conta que nem aconteceu nada. Outras coisas que a gente nota, então, por exemplo, tem um episódio que após uma situação particularmente complicada lá, uma situação que deixou ela um pouco em desregulação, tem um momento em que uma outra personagem está descendo uma escada e percebe ela sentada sozinha no meio da escada, mexendo no celular, e quando a câmera mostra, o celular dela tá com um aplicativo que é uma imagem de uma lava-lamp, sabe aquelas lâmpadas que tem um conteúdo oleoso dentro, que tem uma bolha vermelha que sobe, desce e tal. E ela tá lá, sentadinha, no meio da escada, meio que escondidinha de todo mundo ali, olhando aquela lava-lamp no celular dela, e para quem
não está familiarizado com autismo, pode parecer que é só uma pessoa que sentou no canto ali para mexer no celular, mas quando a gente vê que ela está utilizando uma estratégia de regulação emocional através de estimulação sensorial, né, dela ver aquela lava-lamp ali se mexendo repetidamente e tal, ou outros momentos em que ela repete para ela mesma certas afirmações positivas e tal, e você percebe que é sempre no momento que está relacionado com alguma situação mais complicada, mais difícil e etc. Então, de novo, o seriado é muito sutil na hora de mostrar ela explorando essas questões sensoriais, na hora de mostrar ela usando estratégias de regulação emocional, na hora de mostrar ela fazendo masking, sempre sutil a ponto de ficar ali naquele limite, que quem está muito familiarizado pega, mas quem não está, não pega. Esse é o limite que o masking traz, e esse limite, às vezes, ele tapeia muitos profissionais. A doutora Mel, ela faz esse masking, mas ela nem é o que a gente considera como mulheres high masking. As mulheres high masking, elas são ainda mais eficientes no masking, a ponto de praticamente nunca deixar transparecer alguma coisa. São aquelas mulheres que estão sempre sorridentes e sempre sabem a coisa perfeitamente correta a se dizer, às vezes até estudam etiqueta e tal. Eu costumo brincar que assim, aquela mulher que parece que ela é uma aeromoça, o tempo todo ela tá toda perfeita, sempre arrumada e tal, e sempre falando a coisa certa, e sempre, você nunca vê ela passar um aperto, assim. Essas são as high masking. E as mulheres autistas high masking, essas que dominaram a arte do masking nesse nível, velocidade 10 do CREA, às vezes elas tapeiam até mesmo profissionais que estão habituados, né, com o autismo em mulheres. Quem está mais acostumado com essas mulheres que nem a Mel, às vezes pode se deixar enganar por uma mulher que seja capaz de fazer um masking ainda mais complexo. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente comece a refletir juntos aqui. Será que uma doutora Mel King já passou pelo seu consultório sem ter sido identificada? Ou, mais ainda, será que uma dessas mulheres high masking já passou pelo seu consultório e você atendeu ela sem ter percebido que ela era autista? E aí vocês vão dizer assim, Tati, mas se a mulher é tão high masking assim, ou mesmo a doutora Mel, que num primeiro olhar tá com tudo certinho na vida, por que ela viria até para o consultório, né? E, pelo contrário, elas vêm muito. Então, quero conversar com vocês também um pouco a respeito de quando é que a gente tem que suspeitar que alguma mulher que a gente está atendendo, que aparentemente está com a vida em dia, mas ela está aqui no consultório, está trazendo uma história de sofrimento, está trazendo uma história de cansaço, está trazendo uma história de burnout. Quando é que a gente precisa desconfiar? Será que tem uma mulher autista mascarando ali bem na nossa frente? Fala para mim uma coisa. Quando eu faço essa descrição, vocês pensam em alguém? Passa pela cabeça de vocês alguém que vocês conhecem, seja uma amiga, seja uma pessoa da família, uma conhecida, ou no caso dos psicólogos que estão aqui nos ouvindo, passa pela mente de vocês a história de alguma paciente? Vocês lembram de alguém que tinha umas dificuldades de relacionamento, umas dificuldades de se manter funcionando no trabalho, alguém que trazia uma depressão, uma história de cansaço, de burnout, e que parecia meio difícil de analisar, uma pessoa com uma depressão que não cede para nada? Quem está lembrando de alguém? Bota um sim para mim aqui no chat, para eu saber. Quando eu faço essa descrição, vocês se lembram de alguém? Passa alguém pela mente de vocês? Será que vocês já cruzaram com alguma mulher com
com essa característica, com essas questões? Quando a gente começa a se perguntar, né, será que eu já, já o pessoal já está lembrando de alguém, né? Todo mundo já cruzou com alguém com essas características por aí. Aí a gente começa a olhar para trás e começa a se perguntar, né? Que, ó, a Carmen também falando que tem 3 pacientes que ela ainda está observando, mas ela tem quase certeza. Então, assim, né, a gente começa a pensar, pera, e aquela mulher que parecia que estava com tudo em dia, mas ao mesmo tempo parecia que não, e trazia para o consultório umas dificuldades super peculiares e tal, né? A gente vai começar a observar, e aí eu quero conversar com vocês assim, ó, o que será que poderia trazer uma mulher como a doutora Mel King para o nosso consultório? Porque aparentemente, ó, ela fez faculdade, ela está lá terminando a faculdade, ela está atendendo os pacientes dela lá no pronto-socorro, que é um lugar difícil, um lugar até mesmo cheio de imprevistos, né? Não está parecendo que ela está com tudo em dia? E, no entanto, o que poderia trazer para o nosso consultório uma pessoa com essas características? Ó, tem mais um pessoal falando aqui. Ah, que pena. Ó, eu atendi uma mulher encaminhada por uma psiquiatra que eu suspeito de TEA. Ela fez algumas sessões e, infelizmente, não deu continuidade por questões financeiras. Pois é, pessoal, isso é uma coisa que a gente pode mesmo encontrar, até porque a gente sabe que o autismo, principalmente não diagnosticado, é um fator que vai atrapalhar a vida profissional dessas mulheres. Então, não é incomum que você vá encontrar mulheres autistas que estão, sim, tendo dificuldades para se manter na carreira, que estão tendo dificuldades para manter o equilíbrio das contas da casa, né? E aí, assim, a gente faz o que é possível. Eu conheço várias pessoas que têm algumas vagas que elas atendem a valor social, mas a gente também não consegue resolver um problema que é social no individual. Então, a gente também precisa lutar para que essas discussões sobre o autismo em mulheres, etc., para que elas cheguem nos serviços públicos de saúde, né? Ali, ó, 2 mulheres com quem eu até já levantei essa hipótese, mas elas ainda não querem fazer os testes. Essa é uma outra questão, como é que a gente aborda diagnóstico com essas pessoas, né? Mas, enfim, por enquanto, vamos voltar a falar da doutora Mel King, né? A Mel, quando a gente olha para ela por uma perspectiva neuroafirmativa, ou seja, né, vamos tentar olhar para aquilo que pode estar causando sofrimento, mas também vamos olhar para aquilo que pode ser as potencialidades dessa pessoa, né? A gente vai perceber que, apesar de algumas dificuldades de comunicação interpessoal, apesar de alguns momentos que ela entende umas coisas de um jeito meio literal demais, apesar de alguns momentos que ela erra ali a hora de falar ou como participar da conversa, por um outro lado, tem um episódio no qual ela demonstra uma capacidade maior do que os colegas de se conectar com um paciente que é uma paciente autista, um paciente autista, né? Então, aqui a gente tem uma daquelas demonstrações do problema duplo da empatia, a qual o Damian Milton se refere, quando ele fala que, tanto por questões fisiológicas, quanto pelas questões da história de vida, os autistas, eles podem apresentar uma certa dificuldade de identificar emoções nos neurotípicos, mas, contrário disso, eles têm muito mais facilidade que os neurotípicos de identificar emoções e necessidades dos outros autistas. E como o Damian Milton tanto fala, essa dificuldade ela é de mão dupla, né? Porque os neurotípicos, eles também vão ter muito mais facilidade de identificar emoções e necessidades de outros neurotípicos, ao mesmo tempo, com dificuldades de entender necessidades e emoções de outros autistas. Então, nessa cena, a gente tem aí uma outra demonstração bem sutil do autismo da doutora Mel e dessa dificuldade que os neurotípicos têm também de identificar e de empatizar com autistas, ao mesmo tempo o quanto que
porque eles têm uma profissional autista na equipe, eles acabam conseguindo atender melhor aquela paciente, né? E uma outra coisa que nos leva a reforçar essa suspeita de que a doutora Mel possa mesmo ser autista é o fato de que ela tem uma irmã autista, que tem um quadro bem mais grave do que ela foi a cuidadora principal dessa irmã por um longo período e hoje em dia essa irmã está institucionalizada, né? Ao mesmo tempo que é meio chato a gente pensar que a pessoa precisou ser institucionalizada, mas o seriado mostra as interações delas de uma maneira muito doce, mostra o tanto que ela tem carinho com essa irmã e o tanto que ela se mantém muito presente na vida da irmã mesmo após essa institucionalização, né? E a gente sabe que autismo é uma condição genética e que quando uma pessoa tem um familiar autista, principalmente um autista grave, é muito raro que essa pessoa seja completamente neurotípica. Ela vai ter, no mínimo, alguns traços de autismo ali, né? Então, quando a gente olha a todas essas questões, a gente vai percebendo que, embora o seriado realmente não nomeie a Mel como autista, mas que o seriado tá mesmo assim, ó, jogando aquelas migalhas, igual na historinha lá do João e Maria, que tem que ir seguindo as migalhinhas de pão, a gente também se vê nessa posição de ir seguindo essas migalhas de dicas na construção dessa nossa suspeita de que a doutora Mel King seja uma mulher autista. É uma situação, eu considero assim, muito bem escrito esse personagem, porque ele coloca o espectador na situação da maioria das pessoas que convivem com autista nível 1 de suporte, na situação da maioria dos profissionais, tendo que ter um olhar afiado para certas dicas sutis que aparecem no meio de um monte de outras coisas que não parecem indicar esse autismo. Achei super interessante, né? Por outro lado, gente, nós temos a questão que o seriado não mostra. O seriado The Pitt, ele se foca muito na dinâmica dessas pessoas ali naquele serviço. É como se o personagem principal do seriado não fosse nenhum dos personagens. O principal personagem do seriado é aquele serviço de pronto-socorro, né? O pronto-socorro é o personagem principal. Então, ele não vai avançar muito na questão das vidas pessoais daquelas pessoas. Quando mostra alguma coisa, por exemplo, quando mostra a relação da doutora Mel com a irmã dela, é naquele momento que ela recebe uma ligação da irmã, naquele momento que ela dá uma escapadinha ali para ligar para a irmã e tal, né, durante o horário de trabalho, mas ele não vai aprofundar essas questões. Sendo assim, o seriado vai deixar de fora a maior parte das questões que poderiam trazer a doutora Mel para o nosso atendimento. Então, a gente assiste, por exemplo, o fato de que ela está super dando conta ali daquela dinâmica, daqueles desafios e tal. Mas o seriado não nos mostra o custo desse desempenho. Então, assim, ó, a gente não fica sabendo se a doutora Mel está ou não está sobrecarregada pelo que ela vive ali, né? A gente não sabe qual é o tamanho desse esforço, quanto que ela se cansa mentalmente, cognitivamente, para estar o tempo todo atenta para anotar se as pessoas estão tendo uma reação diferente da que ela teria, se está na hora dela acionar ali o masking dela ou não. A gente não vê isso não é discutido em nenhum momento. A gente também não vê, o seriado não discute em nenhum momento, se a Mel, fora dos horários de trabalho, se ela vai relatar algum custo e algum sofrimento relacionado a essas demandas. Então, por exemplo, no caso de mulheres autistas que fazem bastante masking e que por isso elas dão conta da vida profissional, mas esse masking tem um efeito de causar exaustão, a ponto de, alguns dias, essas pessoas não conseguirem ir trabalhar.
né? Então, por exemplo, os dias que a doutora Mel King não está no pronto-socorro, a gente não sabe se ela não veio porque ela estava passando mal, se ela não veio porque ela tirou um dia de folga ali para descansar, etc. Mas, pior que isso ainda, a gente não vê o que acontece com ela, por exemplo, nos finais de semana, né? As pessoas neurotípicas, quando elas chegam no final de semana, elas ainda estão energizadas e elas conseguem usar aquele tempo para fazer a manutenção dos vínculos sociais, para fazer atividades prazerosas, divertidas, para se relacionar com a família, para se dedicar para algum hobby, etc. Quando a gente tem uma pessoa autista se desafiando a render num mercado de trabalho que está organizado para o neurotípico, às vezes o que a gente tem são pessoas que utilizam o final de semana não para cuidar de tudo isso, mas sim para se descarregar, para conseguir se recuperar daquele cansaço da semana e com isso conseguir chegar vivo de novo lá na segunda-feira. O problema é que isso é uma forma de funcionar que é feita às custas da sua possibilidade de se dedicar para os seus relacionamentos pessoais, para a sua vida social, para a sua vida familiar e etc. A gente tem alguns casos de mulheres autistas que entram nessa dinâmica e acabam procurando a psicoterapia, porque elas começam a experimentar sintomas depressivos que são causados justamente pelo esvaziamento da vida social, da vida familiar, dos hobbies, etc., causado por essa necessidade constante de descansar para conseguir se recuperar, para conseguir render de novo ali num dia de trabalho. Então, ela até funciona, mas não está conseguindo manter a vida como um todo, não está mantendo qualidade de vida, não está mantendo saúde mental, ela está gastando tudo que ela tem para conseguir funcionar naquele ambiente de trabalho, mas isso ao custo de todas essas outras áreas da vida dela, né? O seriado também não mostra qual foi o tamanho do esforço e do investimento que a doutora Mel precisou fazer para chegar até aqui. A gente não sabe se ela, por exemplo, está há 10 anos fazendo psicoterapia. A gente não sabe se ela gasta com consulta com o psiquiatra, se ela gasta com remédio. A gente não sabe se ela já precisou passar por algum treinamento específico, treinamento de habilidades sociais, etc. A gente não consegue saber isso, porque o seriado não entra nessa parte, mas esses são custos que também vão se acumulando na vida dessas mulheres, né? Muitas dessas mulheres, elas estão se mantendo funcionando, mas ao custo do gasto de tempo e dinheiro com psicoterapia, do gasto de tempo e dinheiro com consultas psiquiátricas, do gasto com medicação, com gasto com treinamentos, com esse custo de esvaziamento das áreas prazerosas da vida em função da necessidade de descansar para se manter funcionando. Então, tudo isso são atividades e características que a gente vai encontrar nessas mulheres quando elas procuram a psicoterapia, né? Apesar delas estarem dando conta da vida oficial, ali da vida profissional e tal, elas acabam trazendo que elas dão conta a um custo, tamanho de um esforço que é gigantesco, é um esforço que não cabe na vida, a menos que você tenha ajustes, suportes, etc., né? Tem um pessoal aqui deixando uns comentários muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Então, a Daniele falou assim, ó, será que ela não está no fenótipo ampliado do espectro? E, de fato, Dani, é uma boa pergunta, a gente não tem como saber por conta de tudo isso que o seriado não mostra. Para quem não sabe, o que é o fenótipo ampliado? É uma característica que é muito comum em familiares de autistas, que é a pessoa ter algumas características do autismo, mas não todas. Ou então, dela ter as características do autismo, mas não a ponto de causar sofrimento. E essa questão do sofrimento é o ponto de corte que a gente utiliza para dizer que uma pessoa é autista ou não é, né? Então, se a pessoa tiver
o mesmo padrão de funcionamento do autista, mas de uma forma suave, a ponto que essa pessoa nunca chegou a sofrer rejeição social, essa pessoa nunca chegou a sofrer uma crise de sobrecarga, essa pessoa nunca chegou a ter um meltdown, ela tem todas aquelas características, mas é mais levinho. A gente não diz que essa pessoa é autista, porque o autismo, na medida que ele é um transtorno, significa que existe um componente de sofrimento, né? Então, a gente vai entre dos neurotípicos até os autistas, a gente tem pessoas em toda essa faixa de funcionamento, desde a pessoa mais neurotípica até a pessoa praticamente autista, a hora que entra no campo do sofrimento causado por essas características, aí a gente fala que a pessoa é autista. Então, essas pessoas que estão aqui um pouquinho antes são o que a gente chama de fenótipo ampliado. É uma ótima pergunta, Daniela, porque, pelo que o seriado mostra, justamente, a gente não consegue saber a que custo ela está realizando todas essas tarefas. Então, quando a gente está fazendo avaliação de uma pessoa com esse perfil, essa é uma das questões que a gente tem que olhar. Tá, você está funcionando, está dando tudo certo, mas qual é o tamanho do esforço que você está fazendo, qual é o tamanho do sacrifício que você está fazendo, e existe um sofrimento que se produz a partir disso? Essa é uma pergunta importantíssima. O Otton também está falando uma outra coisa, falou assim, ó, eu tenho um paciente que resume essa questão da exaustão assim, ó, ele diz que ele está jogando a vida no modo hard. E essa comparação eu já vi várias vezes, assim, comparar com um joguinho de videogame, né, que você pode jogar no modo fácil ou no modo mais difícil. Os autistas, eles vivem como se eles estivessem jogando a vida no modo mais difícil. E principalmente para os autistas nível 1 de suporte, que são esses autistas que estão aí nesse campo, se a doutora Mel for autista, ela vai ser uma autista nível 1, que é aquele autista que, para viver uma vida de neurotípico, ele está em sofrimento, mas ele até que é menos autista e sofre menos do que outros autistas. Então, é o cara que está ali na fronteira, é o primeiro cara que começa a experimentar sofrimento em função dessas características. Esse cara vai sempre sentir isso. Ele vai sentir que, assim, ó, se ele se esforçar muito mais que todo mundo, se ele se comprometer muito mais que todo mundo, se ele investir muito mais que todo mundo, ele dá conta. Então, ele joga o jogo, mas o jogo, para ele, está setado ali no hard, né? Ele está tendo que fazer muito mais esforço, ele está tendo que fazer muito mais investimento, ele está tendo que botar muito mais empenho para conseguir ter o mesmo percurso. E esse excesso de dedicação, de empenho, de investimento, é aonde a gente começa a entrar ali no campo da produção de sofrimento em função de tudo isso. Então, no caso da doutora Mel, como o seriado não mostra assim amplamente essa parte da vida dela, a gente não fica sabendo, a gente fica mesmo nesse campo dessa pergunta, será que ela é TEA, será que ela está no fenótipo ampliado do espectro, será que ela teve acesso a tratamento, intervenção desde cedo? Talvez, porque ela tem uma irmã que foi diagnosticada cedo, talvez ela tenha tido acesso a esses tratamentos, talvez por conta disso hoje ela esteja dando conta das coisas, mas o que será que teria acontecido com ela se ela não tivesse tido acesso a essas intervenções? Será que teria acontecido com ela? Então, assim, é interessantíssimo esse seriado nesse sentido, no sentido de que o que dá para a gente ver é aquilo que as pessoas veem de uma mulher autista. Outro dia, eu sumi da aula de Pilates por uma semana, e aí a professora lá ficou me ligando, queria saber o que tinha acontecido, e aí eu não respondi, ela ligou, mandou mensagem de novo. Quando eu voltei lá, eu falei para ela, eu falei, querida, ó, não fica me perguntando, porque quando eu sumo, vamos lembrar que eu sou autista, né? E vocês só me veem aqui nos dias que eu tô bem. Se eu tivesse bem o suficiente para mandar uma mensagem falando por que eu não venho, eu não teria faltado. Mas se eu sumir, é porque eu estou em sobrecarga e eu não estou dando conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, e eu tenho que sacrificar algumas das atividades para eu conseguir eliminar a minha sobrecarga, e daí, se eu tiver que ficar explicando, justificando, a coisa fica pior. Então, assim, ó, se eu sumir, parta do princípio que, ó, então, a Tati é autista, lembra? De vez em quando vai ter uns dias que ela não vai dar conta. Essa
parte, eu acho que é muito importante da gente perceber, porque justamente todos os dias em que eu, por exemplo, não estou bem, são os dias em que as pessoas, em geral, não vão me ver. As pessoas só vão me ver o dia que eu tiver joia. Foi o que aconteceu na nossa live que estava marcada para terça e que acabou acontecendo na quarta. Na terça, vocês não me viram, porque na terça eu não estava bem. Na quarta, eu vim, e aí eu estava bem. E aí o que fica parecendo? Toda vez que eu vejo essa pessoa, ela está bem. Cadê esse autismo, né? Mas é isso que acontece. Então, a gente não sabe. Qualquer sofrimento que a doutora Mel possa ter, a gente não sabe, né? E uma coisa que eu acho importantíssimo a gente mostrar é que, nesse contexto como um todo, né, nós ainda temos uma pessoa que talvez ao custo de muito sofrimento, mas ela está conseguindo colocar a vida dela, as capacidades dela em uso, então, com isso, ganha ela e ganha também a sociedade, né? Quando a gente não identifica um autista, quando a gente não oferece o suporte necessário para que essa pessoa possa estar funcionando ali na sociedade, a sociedade como um todo está perdendo todo o potencial que aquela pessoa tem, né? Ó, a Cal falou de novo aqui uma coisa bacana, ela falou, ó, é uma fala importante sobre os bastidores da vida do autista, que é a parte que ninguém vê. E exatamente, né? Porque na hora que a gente tá mal, é a hora que a gente se retira ali. E então, todo mundo só vê a gente quando tá bem, e fica parecendo que a gente tá sempre bem. E aí, gente, a pergunta para vocês agora é, vocês já viram esse backstage aí? Vocês já atenderam pessoas autistas que trazem esse tipo de relato, de que a parte da vida delas que é difícil é a parte que ninguém vê? E por que as pessoas não veem a parte que está boa? Quando as pessoas veem elas ali desempenhando, as pessoas julgam que talvez essa pessoa não seja tão autista assim, etc. Eu tenho uma amiga que ela fala dessa dinâmica e dessa... Ah lá, eu falo que o autismo é muito complexo, muito complicado, aqui está um exemplo. Ela fala assim, ó, quando as pessoas veem o que eu sou capaz de fazer, elas tendem a invalidar o meu autismo. E quando elas veem as minhas dificuldades, as minhas limitações, elas tendem a invalidar a minha capacidade. Então, ela fala assim, ó, é o tempo todo uma invalidação. Ou eu estou sendo invalidada como autista, ou estou sendo invalidada como profissional. E isso é muito cruel. E, de toda forma, quando a gente vai parar em alguma dessas polaridades, a gente está lá cometendo o velho erro do pensamento dicotômico, do pensamento preto e branco, né? Quando eu acho que se a pessoa é autista, então ela não vai servir para trabalhar, ou se a pessoa é capaz de trabalhar, então ela não é autista de verdade, eu estou caindo no conto do vigário da falsa dicotomia, porque a pessoa autista é justamente essa pessoa que, paradoxalmente, vai viver o tempo todo essa mistura contraditória de ser capaz de fazer coisas muito bem, e ao mesmo tempo, de vez em quando, não ser capaz de fazer nada, e alguns dias depois ser capaz de fazer as coisas muito bem de novo, né? A gente, quando a gente está em sobrecarga, às vezes a gente entra em desregulação emocional, e aí a gente vai tentar explicar que a gente não conseguiu se controlar e não conseguiu lidar com aquilo, só que às vezes passa alguns dias e você está lidando com a mesma coisa de novo, mas você não está em sobrecarga, você consegue lidar, e aí começa o tal do julgamento, mas se você conseguiu fazer isso hoje, então aquele dia você também tinha que conseguir. Então aquele dia você foi mal educado de propósito. É difícil para um neurotípico que nunca viveu isso entender como é que a mesma pessoa, frente à mesma situação, vai ter dia que ela vai dar conta e vai ter dia que não. Mas isso é uma das características mais marcantes do autismo, é o fato de que a nossa capacidade de desempenho, ela está diretamente relacionada a quanto que a gente está ou não está em sobrecarga. E é por isso também que todas as adaptações são tão importantes, né? Então, pessoal, o que a gente está descrevendo aqui é uma característica que é muito comum na vida de pessoas autistas, mas não só das mulheres autistas, os homens autistas também passam por tudo isso. Acontece que as mulheres, na medida que elas são muito mais incentivadas a fazer o masking,
elas acabam passando despercebida com mais frequência. Porém, se o profissional souber fazer uma anamnese completa e detalhada, não tem masking no mundo que te tapeie. O problema é que a pessoa chega na terapia falando, por exemplo, dos episódios de desregulação emocional, e tem muito profissional que para ali. E aí começam os diagnósticos de transtorno bipolar, de transtorno de personalidade borderline. Mas foi feita uma anamnese completa? Foi investigado? Como que é a experiência dessa pessoa com relação às questões sensoriais? Foi investigado como é que é a experiência dessa pessoa com relação aos seus interesses específicos? Foi investigado como é que é a experiência dessa pessoa com relação aos aspectos do comportamento verbal? Foi investigado como é que ela entende piada, ironia, sarcasmo, como é que ela entende frases de duplo sentido? Foi investigado como é que essa pessoa lida com metáforas? Foi investigado como é que é o padrão de interação social dela? Foi quando a gente faz uma anamnese realmente completa, realmente detalhada, cuidadosa, quando a gente faz uma anamnese na qual a gente realmente está olhando para tudo isso, foi investigado como é que essa pessoa descansa do demanda do trabalho, foi investigado como é que ela experimenta o final de semana dela, o que ela faz, o que ela não faz, foi investigado como é que está o equilíbrio das áreas da vida, enfim, foi investigado tudo isso. Se o profissional faz uma anamnese muito bem feita, ele acaba detectando o autismo, mas a gente tem uma quantidade enorme de diagnósticos equivocados que são causados também por conta do profissional não estar devidamente preparado para fazer uma anamnese como se deve fazer. Bom, a Mel é só uma personagem, mas ela representa mulheres da vida real que estão no nosso consultório hoje, que receberam rótulos equivocados, que receberam diagnósticos equivocados, que estão tendo lá um tratamento para depressão que não gera resultado. A Mel representa homens também nos nossos consultórios com todas essas características e que acabam vivendo uma vida com mais sofrimento ainda do que o necessário, porque o profissional que estava lá não tinha o mapa necessário para conseguir navegar por ali, né? A gente ser capaz de conhecer esses detalhes, saber quando é que eu tenho que fazer uma anamnese mais detalhada assim, saber o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que investigar, quais são os sinais que eu vou ou não vou encontrar, que vão me dizer o que está acontecendo, eu saber, né, quando é que uma pessoa está no fenótipo ampliado, quando ela está no autismo nível 1, o que eu encontro, como que essas pessoas se apresentam quando elas recebem o diagnóstico, ou como que elas se apresentam quando elas vieram para o seu consultório falar do sofrimento delas sem ter recebido o diagnóstico, sem saber que elas podem ser neurotípicas. Se a gente não sabe lidar com tudo isso, a gente está derrubando a peteca. Para quem tiver curiosidade, no meu YouTube tem uma live que eu fiz recentemente falando de prevalência do autismo, baseada nos dados que saíram esse ano, tanto do CDC quanto do nosso IBGE aqui, do censo. E nessa live eu estou falando assim, ó, qual é a probabilidade de você encontrar uma pessoa autista no seu consultório? E ela é muito maior do que vocês imaginam. Se vocês ficarem curiosos, vão olhar lá. O que significa que, no mínimo, se eu nem quero atender essas pessoas, mas eu tenho que saber identificar para eu saber dizer quando é que eu tenho que encaminhar esse cliente para um outro profissional ou não. Eu tenho batido nessa tecla de que a gente conhecer sobre neurodiversidade, a gente saber identificar esses clientes, hoje em dia, já não é mais um diferencial, é uma necessidade básica do profissional que atende público em sofrimento mental. É uma responsabilidade ética a gente se preparar e se equipar para ser capaz de identificar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, né, é uma baita de uma oportunidade para você conseguir ser o elemento que ajuda na transformação positiva dessas vidas que foram incompreendidas e
massacradas até agora. Então, é um desafio, é uma obrigação nossa, mas é também uma oportunidade e uma possibilidade muito bacana da gente viver coisas interessantíssimas e ser parte da trajetória que levou essas pessoas a ter uma vida melhor. Ó, o pessoal está compartilhando aqui. Luísa Miranda disse: estou me emocionando assistindo essa aula. Ai, que ótimo de ouvir. Há muitos anos eu tento compreender o meu sofrimento e a minha sobrecarga. A sensação de estar vivendo a vida no nível hard é muito real. Inclusive, eu estou exausta, estou assistindo essa live direto da cama. Luísa, deixa eu mandar um beijo para você, um abraço, mandar as minhas boas energias. Eu lamento que você esteja nessa situação, mas ao mesmo tempo me acalenta saber que quando eu trago essa discussão, eu acabo ajudando as pessoas a entender o que está acontecendo, eu acabo ajudando as pessoas a entender qual é o auxílio que elas precisam buscar, eu ajudo as pessoas a entender a validade das necessidades dela, porque esse é o principal motivador de todo esse trabalho que eu faço aqui, de ajudar a fazer parte do processo de eliminar esse sofrimento a mais e eliminar esse custo a mais para viver, ser parte desse movimento de conseguir trazer essas pessoas, como a gente fala quando a gente discute deficiência, né? Conseguir trazer essas pessoas para o exercício pleno da cidadania delas. Então, um abraço para você, Luísa. Ela disse também: eu sou psicóloga e sexóloga também, e tenho uma mãe narcisista. Para que facilitar, né? Eu amo meu trabalho, mas tem sido bastante desafiador ter energia para lidar com tanta coisa. É isso aí, né? Eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa a partir dessa fala aqui da Luísa. O fato de a gente ser autista e estar lidando com tudo isso não nos poupa de todas as outras coisas. Ser autista não nos poupa de ter outros problemas, ser autista não nos poupa de ter outras doenças, ser autista não nos poupa de ter que, sei lá, em algum momento da vida fazer um tratamento de câncer, ser autista não nos poupa de ter que cuidar de idosos da nossa família, ser autista não nos poupa de desafios com a criação dos nossos filhos. A gente que é autista, a gente vive tudo que o neurotípico vive, mas ainda por cima, no modo hard, tem hora que isso é o suficiente para derrubar a gente, né? Então, pessoal, eu aproveito esse gancho para deixar aqui esse convite para vocês. A semana que vem a gente vai fazer a Semana Mapa Terra TDAH, que é uma semana com 3 aulas totalmente gratuitas, que vão estar disponíveis para vocês, uma no dia 11, uma no dia 13, outra no dia 15, e nessas aulas, eu não vou estar analisando personagens aqui como hoje, eu vou mostrar para vocês informações sobre o método prático para a gente ser esse terapeuta que consegue ajudar as doutoras Mel King do mundo a realizarem o seu potencial. Se você gostaria de estar nessa turma, se gostaria de ter esse conhecimento para ser capaz de decifrar esses casos mais complexos e fascinantes, ser capaz de ajudar essas mulheres com depressões refratárias a entender de onde está vindo esse sofrimento e como é que elas podem ter uma vida mais significativa, se você está afim de cumprir esse desafio ético profissional e de também aproveitar essa oportunidade, então clica no link que está na minha bio e se inscreve para a semana, se inscreve para ter acesso a essas 3 aulas gratuitas, porque com isso, e aí, ó, autista também gosta de gato, tá? E com isso a gente vai reescrever a história da psicologia. Estou chamando vocês para compartilhar comigo esse momento e essa ação, né? Então, pessoal, quem está afim de estar aí puxando a fila dessa mudança junto comigo, põe um foguetinho aqui nos comentários, vamos ajudar essa live a ir mais longe.
E, em seguida, entra lá no link da bio, se inscreve para participar da Semana Mapa Terra TDAH, onde eu vou compartilhar com vocês 3 aulas completas falando do método que eu utilizo e das questões todas que a gente tem que levar em conta quando a gente está atendendo essa população. Beleza, pessoal? Combinado? Olha, eu queria agradecer muito a vocês aqui me acompanharem nessa live, nessa conversa. Queria agradecer a companhia de vocês, a sensibilidade de vocês, a atenção de vocês, essa dedicação. Queria dizer que eu fico muito feliz de ver que tem mais gente se engajando junto comigo nessa missão. Vou deixar um beijo, vou deixar um ótimo final de semana para vocês aqui e espero vocês segunda-feira no começo da Semana Mapa TDAH. Um beijo. Edu, fecha aí no YouTube, para depois eu fechar aqui, tá?